Muito bem, meus queridos irmãos, o título que eu escolhi para essa noite é As Conquistas. Por que as conquistas? Porque o ser humano, o homem foi criado do pó da terra, né? E a situação é que nós estamos ligados a ela. Nós dependemos dela para tudo. Para respirar, para beber, para comer, para andar, para plantar, para colher. Tudo dependemos da terra. Então nós estamos ligados a ela, né? Aqui em Gênesis capítulo 2, capítulo 2, 8 a 16. Não sei se o menino vai pôr na tela. Colocou na tela aí? Já está na tela. Menino expert. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pois nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio para regar o jardim. Dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e o que rodeia a terra de Ávila, e onde há ouro, né? O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de onix. Segundo rio chama-se Gion, o que circunda a terra de Cuxé. O nome do terceiro rio é Tigre, o que corre pelo oriente da Ásia, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Percebe-se que no Éden tinha ali 4 rios, né? Vocês percebem que no Apocalipse fala dos 4 ventos, né? Dos que os anjos estão segurando os 4 cantos da terra. É mais ou menos semelhante a isso. Que Deus usa uma matemática, né? Então, Deus havia plantado o quê? Um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados leste, e ali colocou o ser humano que formou, né? Bom, o nome do primeiro rio que aqui fala é Pison. Ele percorre todo o território de Avilá, onde existe ouro, né? Você já imaginou? A gente vê esses, como é que chama o homem aqueles que garimpeiro, né? Que garimpa ouro. Eles ficam tão felizes quando encontram aqueles farelos de ouro. Só que aqui parece que minava ouro, né? No Rio Pison, tá? E fala aqui que é ouro puro. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o bidélio, raro perfume e a valiosa pedra de ônix. Eu nem sei que pedra é. Você conhece essa? Que pedra de ônix? Deve ser uma pedra muito bonita e valiosa. Tudo que Deus havia feito era de perfeição e de beleza. Nada parecia faltar do que pudesse contribuir para a felicidade dos santos. Deus, com tudo, o Criador ainda, né? Outra demonstração de seu amor, preparando o jardim especialmente para seu lar. Nesse jardim havia árvore de todas as variedades e muitas das quais carregados de deliciosos frutos. Havia linda trepadeira que crescera. Era o trabalho de Adão. Era o quê? Ali pendurar os ramos, né? De trepadeiras, de maneira a formar caramanches, né? Fazendo assim para sempre com a árvore viva, as moradas cobertas com folhagens e fruto. Então veja, imagina. Aqui a pedra de onix é uma pedra negra, parecido comigo, né, minha cor, né? Nunca vi, eu imaginei uma pedra verde, né? Mas eu não tinha conhecido essa pedra aí. Muito bem, João, obrigado. Não? Bom, a árvore da vida sobrepujava em glória e todas as outras árvores do seu fruto, né? Então veja, a árvore da vida ficava ali no meio do jardim, como se ela, vamos dizer assim, espalhasse vida para todas as árvores, para tudo que existia de vida ali no meio do jardim. Vamos supor que ela era a essência, vamos dizer assim, né? Com exceção de Deus, claro, que é o Criador. Mas dá a entender isso,
né? É tanto que quando o homem pega o fruto proibido e come, as consequências veio, tá? Bom, diz que os seus frutos assemelhavam-se maçãs de ouro e prata, tinha propriedade de perpetuar a vida, a criação estava agora completa. Os céus e a terra, todo o seu exército foram acabados, disse Deus, tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. Lá em Gênesis 1:31, Deus fala que era bom, tudo perfeito. O Éden florescia, né, sobre a terra, e Adão e Eva tinham franco acesso à árvore da vida. Era livre para eles colher o fruto da árvore da vida ali. Bom, o lar de nossos primeiros pais deveria ser o quê? Um modelo para outros lares, ao saírem seus filhos para ocuparem a terra, aquele lar embelezado pelas mãos do próprio Deus, né? Era para ser um exemplo para todas as nações, para todos os povos, aquele lá. Não era suntuoso os palácios, né? Porque ele vivia no meio do jardim. Os homens, em seu orgulho, se deleitam com seus edifícios, né? Deficientes e custosos, e glória-se com as obras de suas mãos. Veja bem, percebe-se que Deus fez um jardim e deu de graça, né? O presente que ele deu para o casal. Tá? E hoje nós sofremos para construir um lar, né? E às vezes nós fica admirando ponte de concreto iluminada, né? Aquelas obras suntuosas, né? Então a gente não sabe o que é a beleza. Deus colocou Adão em um jardim, esse era a sua morada. O teto era o céu azul, era a sua cúpula. A terra com seus dedicados flores e tapetes de relva viva era o seu pavimento. E os ramos folhudos das folhas árvores era o seu teto. E suas paredes pendiam mais magnificente adornos. Né? Bom, pois então, não demorou muito aquela felicidade, havia ali uma árvore tentadora com seu fruto que se chamava atenção de todas as árvores. Ontem nós estávamos comentando aqui na lição, né, sobre essa árvore tentadora, a situação em que a serpente era, né, um dos animais mais belos, ela brilhava quando pulava de uma árvore a outra e aquilo chamava atenção. E Eva passeando por ali, ela fez questão de atrair a atenção de Eva e olha a pergunta que ela fez: por acaso há uma árvore que aí no jardim não pode comer? Olha a pergunta capciosa, né, criando ali uma dúvida na mente de Eva. Então veja, a consequência é que a Bíblia fala que nos dias de Noé, uma dupla maldição repousava sobre a terra. E as consequências da transgressão de Adão e do homicídio, né, cometido por seu filho Caim. Bom, os frutos da terra de grande variedade e quase sem limite, e as árvores se sobrepujavam em tamanho e beleza, a proporção perfeita, e qualquer que hoje existe, sua madeira era de belo veio. Né? Madeira de belo veio, eu lembro da uma madeira que quando colocava no fogão ela rachava a panela. Eu não lembro o nome dela agora, mas tem umas madeiras que ela é tão dura que para o machado cortar tem que estar bem afiado. Onde eu morava na Bahia tinha uma árvore dessa na beira da estrada, era a beleza de lá. É tanto que quando Noé construiu a arca, né, resistiu ali o chacoalhar do dilúvio, né? E pode ser encontrada ainda hoje no Monte Ararat, lá coberta com gelo, porque a madeira é resistente. E ainda de ser resistente, ela é coberta com betume. Tá? Bom, diz que a madeira era tão dura que quase durava, tão durável como ouro, prata e pedra preciosa existia em abundância lá no Éden. Bom, Deus outorgara a esse antediluviano muitas ricas dádivas, mas usaram a sua generosidade para se glorificarem e as tornarem em maldição, fixando suas afeições no dom em vez do doador. Né? Começaram a adorar ali os talentos dos homens, né, que construíam, faziam de madeira lá os seus objetos e começaram a pegar afeição com aquelas as coisas. Bom, adorava a natureza em lugar do Deus da natureza. Glorificavam o gênio humano, adoravam as obras de suas próprias mãos e ensinavam seus filhos a curvar-se ante imagem de escultura.
O homem excluíram a Deus de seu conhecimento e adoravam o quê? As criaturas de suas próprias imaginações. Como resultado, se tornaram-se mais e mais desprezíveis. A terra, porém, agora estava comprometida diante da face de Deus. Gênesis capítulo 6, versos 5 a 11. Projeta aí, João, por favor. Gênesis capítulo 6, 5 e 11. Então, ó, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado, e a terra na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Verso 11. Então se arrependeu o Senhor Deus de ter feito o homem na terra. Por isso, pesou-lhe no coração. Né? Algumas traduções falam arrependimento. Arrependeu Deus, né? Mas veja bem. O arrependimento de Deus é a dor do amor. Tá? O divino é ocasionado pela pecaminosidade do ser humano. Então veja. Deus não odiou o pecador. Né? Deus odeia o pecado. Então veja, o pecado encheu o coração divino de profunda dor e piedade. Ele é obrigado a se mover para uma retribuição judicial com essas questões que o mal ocasionou entre Deus e o homem. Jeremias, capítulo 18, 6 a 10. João. Olha lá. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer ali. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que eu houvera dito lhe faria. 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei vós, pois agora cada um do seu mal proceder, emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Esse Jeremias 6 fala aqui do oleiro. Né? A maneira que Deus se arrepende, não é que ele se arrepende como nós se arrependemos. É a maneira como ele age de acordo com a sua atitude. Você dá ouvido à sua voz, se arrepende, aí Deus deixa de cumprir com o seu propósito. Aquilo que ele tinha falado, porque você tomou uma decisão. Né? Então Deus volta atrás nesse sentido. Tá? Essa é a maneira do arrependimento de Deus. Bom, Deus é o oleiro das nações. Deus não é como um homem que deve se arrepender. Se o seu povo mudar de atitude, ele mudará de atitude. Tá? Em Gênesis capítulo 8, João 21 a 22. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque o mau desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto dura a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. 22. Tá? Aqui há uma lição a todas as gerações que sucederam, né? a partir dali do dilúvio, né? Com relação às consequências que houve do pecado de Adão. Bom, aí surge aí a descendência de quem? De Sem, né? Um dos filhos de Noé. Tá? Em Gênesis capítulo 11, João, 16 e 26. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. Viveu Terá 70 anos e gerou quem? A Abraão, a Naô e Arã. Né? Terá tinha 70 anos e gerou quem? O capítulo 12, verso 4. Gerou Abraão. Tá? Aí começa o início da jornada de Abraão. Partiu, pois, Abraão como
ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Bom, o início da jornada de Abraão, Gênesis 13, 14 a 16. Disse o Senhor a Abraão: depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Farei 16, né? Parou. Bom, o pó. Veja bem, te darei toda essa terra. Ela, se alguém puder contar o pó da terra, o que é pó da terra? É a partícula menor, né, da terra. A gente não consegue contar um punhadinho de grão de areia. Então, Deus está falando aqui que farei de ti uma grande nação. E se alguém conseguir contar o pó, né, da terra, essa te darei. Quer dizer, ele está falando em extensão, né, e também em descendência. Tá? Então, o início da jornada de Abraão foi essa, a promessa de Deus. Tá? O que Deus queria dizer a Abraão? Que a sua descendência não poderia ser contada. Tá? Seria como o pó da terra. A menor partícula da areia, né, não pode ser contada. Então, imagine o tamanho dessa promessa que Deus daria para Abraão. Então, veja, muitos desafios na sua jornada, só a promessa, a sua descendência, que seria uma grande nação. Bom, aí, da história de Abraão, a gente vê que ele teve ali aquela filho Isaac, né, teve o filho Ismael, né. De Isaac veio quem? Jacó. Por que eu estou falando dessa genealogia aqui? Porque a luta do ser humano é conquista. Está envolvido com a terra. Todos nós vivemos aqui, trabalhamos, temos que conquistar a terra. Um pedaço de terra para morar, outros conquistam fazenda, outros conquistam sítio, outros constroem vários prédios, casas. Tá? É de acordo com a bênção que cada um recebe. Bom, que a vida do ser humano é essa, porque nós vivemos na terra dependendo dela para tudo. Tá? Então, a história de Jacó, a gente conhece que é ali a sua fuga, né, por causa de Esaú, seu irmão. E Jacó, ele teve aqui aquele desafio com o casamento, né? Casou ali com Lia, depois com Raquel. E o início o quê? Daquele casamento é as 12 tribos, né? Teve as suas servas ali também, tá? E a partir de Jacó vem a história de quem? De José. José no Egito, né? Veja bem, o povo vendera a coroa, seu gado e terra. José proveu sabiamente seu livramento e permitiu-lhes que se tornassem arredentários reais, conservando as terras do rei, pagando um tributo anual de 1/5 dos produtos do seu trabalho. Mas os filhos de Jacó não pagavam por causa da jogada de José pelo seu serviço. Vocês sabiam que os irmãos de Jacó, a descendência de Jacó, não pagaram imposto ali no Egito? Até aquele rei lá, do período de José, porque foi ingratidão aquela jogada de José, né, que o Egito não pereceu naquela ocasião da fome. Tá? Que foi prestado ali ao seu reino, né, e a gratidão do rei cercou a família de Jacó do favor real. Bom, a saga de Moisés. Aí daí do Egito nós temos o quê? A história de Moisés. Né? Aí vem Moisés a libertar ali a grande nação. Em Êxodo 12, 37, coloca aí, João. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé. Somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Está falando de quantidade ali, 600.000 a pé. Imagina você calcular ali, mais as mulheres, mais os filhos, que cada família a gente não sabe quantos filhos tinha. E aí vai dar milhões, tá? A descendência. E em direção aonde? A terra prometida. Né? E aí sabemos da história daquele povo desafio ali no deserto até conquistar essa terra prometida. É tantos que só entrou lá Josué e Caleb.
né? Então aí vem agora antes de Josué e Caleb, eles promoveram ali a Páscoa. Aqui é um assunto que vai pegar um pouquinho aqui. O povo de Israel celebrava 7 festas ao longo do ano. Além dessas festas, comemorar eventos importantes da história nacional, e elas apontavam tipologicamente para os eventos que se cumpriria ao ministério de Cristo. Bom, as primeiras festas celebradas pelo povo é em Êxodo ali 12, mantém 12 aí, João, 12, 3, capítulo 12, verso 3, 6 e 12. Êxodo capítulo 12, versículo 3, 6 e 12. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomar para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Aqui está relacionado quando foi ali a última praga no Egito, né, que seria a morte do primogênito da nação egípcia. Deus ordena que separe um cordeiro no 10º dia, e esse cordeiro teria que ficar ali, vamos supor assim, cevando, né, durante 4 dias. No 14º dia, ao tardar da noite, ao começar a entardecer, eles deveriam comer o cordeiro pascual ali, né? Então veja. A primeira festa, né? No verso 6, guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde, igual como se fosse assim o pôr do sol. Tá? O verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Tá? Então veja. No dia 10 do primeiro mês do ano, o cordeiro de 1 ano era separado até o 14º dia. Ao entardecer era sacrificado o cordeiro pascal. No hebraico quer dizer Pesach, né? E no português, para nós, vem Páscoa. Bom, 1 Coríntios, João, 5, verso 7. O que significa esse cordeiro pascual? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa como sois. De fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Esse cordeiro representava Cristo, né, que um dia seria imolado em propiciação pelos nossos pecados. E o verso 7, está ali já. Lançai fora vosso fermento. Né? Bom, memorial da libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. E em Êxodo 12, João 37, 40 e 41. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. O verso 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi 430 anos. E o 41. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Em segundo lugar, ela apontava para a libertação do cativeiro do pecado por meio da morte de Jesus. Está relacionado ali com 1 Coríntios 5,7. Em João 1, verso 9, né, que fala do cordeiro. Apocalipse 5, verso 1 também. Tá. E uma ordem que Deus deu ali sobre os pães asmos, né? Ele tinha o cordeiro e tinha os pães asmos. Comer às pressas com as sandálias nos pés. Porque no momento que ele estava fazendo ali aquela cerimônia do comer do cordeiro, e tinha os pães asmos também, só que já tinha que estar pronto para a saída, porque o povo de Israel ia expulsar, o povo do Egito ia expulsar eles dali imediatamente. É tanto que quando passou o anjo da morte, né? E na madrugada, talvez ali, um grande clamor no Egito. Todos, é melhor nós expulsar esse povo daqui, porque senão. Tá? Bom. O fermento devia ser totalmente excluído, né? Ele apresentava o quê? O que representa o fermento? O pecado, né? 1 Coríntios 5,8. Põe aí, João.
Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Não, é 1 Coríntios, perdão. 5:8. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, assim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então o fermento aqui está relacionado a isso aqui, ó. Falsa doutrina, como exemplificado nos ensinos dos fariseus, saduceus e herodias. Tá? Então veja bem, avareza, a injustiça, cobiça, falso zelo, avaliação equivocada dos valores espirituais, omissão da justiça, misericórdia e fé, hipocrisia, intolerância e crueldade. Certíssimo falta de conhecimento das Escrituras e o poder de Deus. Tá? Certa falta de conhecimento também. Então, o fermento simboliza todos esses defeitos que nós, seres humanos, temos. Né? Falsidade, hipocrisia, às vezes julgamos precipitadamente as pessoas. Tá? Então, isso é o falso fermento. Bom, aqui entramos no assunto de festa. Haviam 7 festas em Israel, mas as mais importantes foram as 3 festas, né, relacionadas à Páscoa. A terceira festa da primavera, lá em Levítico 23, 9-11. Projetou? Deixa eu ver na Bíblia aqui. Levítico 23, 9-11, achou ali. Ó. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz: quando entrares na terra que vos dou e cegares a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Só o 11. Só aí tá bom. Tanto a festa das primícias quanto a festa dos pães asmos eram celebrados como a Páscoa. A festa dos pães asmos começava no 15º dia. Durante 7 dias, a festa das primícias era celebrada no dia seguinte ao primeiro sábado, dia 16, por exemplo. Né? Bom, desse período, ou seja, no domingo, aliás, das 7 festas, celebrada em Israel, apenas 2 não tinham dia fixo no mês, a festa das primícias e a do Pentecoste. Ambas deviam ser celebradas no domingo. Por isso que a gente tem essa contradição com os pentecostais, que fala que Cristo ressuscitou no domingo, então o dia de sábado não precisa ser guardado, mas sim o domingo. Por causa dessa questão, dessa festa aqui, do molho, que 3 homens eram separados, eles faziam um feste de cevada ali, que era o molho, né, era oferecido como o primeiro fruto. Tá? Então, aí isso caía no domingo, não tinha dia certo, porque no sábado não faziam serviço nenhum. Tá? A festa das primícias apontava para o ministério de Cristo. 1 Coríntios 15, João, põe aí. 1 Coríntios 15, 20-23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, Cristo ressuscita. Qual dia Cristo ressuscitou? No domingo. Então, representa aquele feixe de molho, o primeiro fruto. Então, as primícias dos que dormem. Foi ali o cumprimento que apontava para Cristo, né, naquele dia da sua ressurreição. Bom, essas festas simbolizavam a ressurreição de Jesus como as primícias dos que dormem. A ressurreição aconteceu no mesmo dia em que o molho dos cereais deviam ser apresentados perante o Senhor. Assim, a ressurreição de Cristo representava a grande messe espiritual a ser colheita para o reino de Deus. A festa das primícias também apontava para a ressurreição de todos os justos. Em João 5, 28 e 29, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Né? Então veja, uma vez que Jesus foi as primícias daqueles que a ressuscitarão, tinha uma 4ª festa da primavera celebrada em Israel, que é em Levíticos 23, 15 a 16, que também fala do Pentecostes, conhecido como as festas da semana. Mas antes de eu comentar isso aqui, vocês lembram quando Jesus ressuscitou, quem que foi primeiro visitá-lo lá no túmulo? Quem foi?
Maria. O que Maria queria fazer que ele falou? Não me toques. Porque ainda não subia ao Pai. Então, veja, ele não poderia tocar, porque o ser humano é contaminado, né? Contaminava ali, talvez seja isso, né? Bom, aqui em João 5:20, ó, João 20, verso 17, ó, projeta aí, por favor. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhais, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Aí, lá em Colossenses, Paulo aqui complementa, lá em Colossenses 3, verso de 1 a 4. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentada à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste é a vossa vida, está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Aí lá Mateus 26, verso 2, projeta aí. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E o 26, verso 17. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças ao Deus, deu aos discípulos, dizendo, bebei deles todos. Verso 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, olha aí, no primeiro dia das festas dos pães asmos, lembra lá dos pães asmos, do feixe de cevada, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Aí tem aquele episódio lá que Jesus manda buscar um jumentinho, e achar um lugar lá para eles celebrarem a Páscoa. Tal. Aí no 28, verso 1, projeta. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, no domingo ali, no dia dos pães asmos, né, Jesus ressuscitou. Então, veja, uma das festas que apontava ali, né, a Bíblia ela vai cumprindo corretamente. Quer ver lá em Levíticos, ó, 23, 15 a 16? Contareis para vós outros desde o dia imediato do sábado, destes dias em que trouxeste o molho da oferta movido 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º dia, sábado, contareis 50 dias, então traereis nova oferta de manjares ao Senhor. Então veja, aí eles contavam 7 semanas, né? Daria quantos dias? 49. Que o falou. Então, em 49 dias, 50 dias ali, o que houve ali depois da subida de Cristo ao céu? O Pentecoste. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos, né? E ali todos falaram ali no idioma das nações e todos entenderam a mensagem que eles tinham que passar. Tá? Bom, Deuteronômio 16, 9 a 10. 7 semanas contará, quando a foice começar na seara, entrarás a contar 7 semanas. E celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. A colheita do cereal, dos cereais em Israel, começava com a ceifa da cevada, na festa das primícias, e terminava com a ceifa do trigo ao Pentecoste. O que aconteceu ali no Pentecoste? Quantas pessoas foram batizadas? 3.000, 5.000, né? Era assim. Os primeiros frutos ali, tá? Bom, Jesus, quando conquista as terras, Josué, agora a saga de Josué. Josué, quando conquista as terras e divide ali as terras entre todas as tribos, né? Aí o que acontece quando eles conquistam as terras ali? A terra de Canaã, né? Aquela terra que mana leite e mel,
que quem conquistou foi Josué, Caleb, né? Caleb. E o que eles começam a produzir agora, quando ele está assentado ali em suas terras? O que eles produzem? O que plantamos? Frutos, cereais, né? O seu alimento. Veja bem, o maná caiu, era para cair para o povo de Israel apenas 40 dias. Mas quantos anos caiu o maná? 40 anos. Né? O povo teve que comer, teve que suportar o maná durante 40 anos por causa da sua rebeldia. Né? Mas era apenas 40 dias, mas infelizmente não foi. Então veja, a saga de Josué. O que Deus falou para Abraão? Se o povo, até quando o povo contar o pó da terra, eu te darei. Mas diz que Josué não conseguiu conquistar todas as terras que Deus tinha prometido a Abraão. Né? Ainda faltou muitas terras que deveriam ser conquistadas. Tá? Então, um fato interessante, que quando... Por que está falando de fruto? Por que eu entrei no assunto aqui da Páscoa, né? E com relação ali aos primeiros frutos? Por quê? Porque, veja bem, a gente teve um pôr do sol em casa, a gente brincamos ali sobre qual o sabor, qual fruta que você mais gosta, né? Cada um falou o seu fruto e por que sente aquele sabor, né? Então, veja, agora você imagina aquelas tribos, né? Todo mundo ali feliz, os primeiros frutos que eles colheram das suas terras, né? E aí eles trazem, festejam, comemoram, né? Porque comemora, quando é época de colheita é o quê? É alegria, é fartura, é bênção, né? E aí o maná então cessa. O maná não foi mais derramado, o maná sobre aquelas pessoas, sobre as tribos de Israel. Porque agora eles tinham o seu próprio alimento, né? Bom, realidade tangível. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia falam do quê? Da criação, né? Efetuada por Deus de um mundo perfeito para a habitação dos seres humanos, também por eles criados. Vocês estão entendendo aqui o que eu estou colocando? Então veja. Os 2 últimos capítulos da Bíblia também falam de um Deus criando um mundo perfeito para a humanidade, mas dessa vez trata-se de uma recriação e restauração. A Bíblia não fala que esse mundo ele já foi criado, né? Só que ele foi destruído, né? Sofreu o efeito do pecado. Agora Deus vai recriar novamente. Por exemplo, o Wesley tem um carrinho dele lá, meu nome é Wesley, seu carro, o Astra, né? Estava feio, manchado, o Wesley foi lá, pintou, reformou, restaurou, ficou bonito, ficou novo. Então esse planeta Terra, Deus vai fazer o quê? Restaurar de novo, recriar novamente, né? Dar nova forma para ela. Bom, no capítulo 3, fala de um mundo antes diluviano, o mundo daquele tempo que foi destruído pela água. O segundo mundo é aquele que agora existe. O mundo que está sendo emissurado para o fogo, o qual que nós habitamos agora, é o segundo mundo pós-diluviano, tá? Mas ele está preparado para o fogo, ser purificado com fogo. E o terceiro mundo é aquele que aguardamos, composto por novos céus e nova terra, nos quais habita o quê? A justiça, né? Bom, esse terceiro mundo é tão real quanto os 2 primeiros, tá? O nosso eterno lar. Então veja, a Bíblia torna claro que finalmente os salvos herdarão o quê? A terra. Mateus 5, verso 5 fala que os mansos herdarão o reino, né? A terra. Salmo 37 aqui, põe aí, João, Salmo 37 e 29. 37, 9 e 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre, né? O verso 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Então veja, Jesus prometeu preparar para os seus seguidores morar na casa de seu Pai. Onde está essa passagem? João 14, de 1 a 3, né? O que diz isso? O que Jesus falou lá? Põe aí, projeta aí, João. João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Conforme observamos aqui, ó, as escrituras localizam o quê? O trono do Pai e a sede do governo universal na Nova Jerusalém, que descerá até a terra.
Então veja, o trono, né, o próprio Jesus habitará conosco na capital da Nova Jerusalém. Né? Casas nas cidades, lugares de habitações ou moradas, casas de verdade, casas no campo com todos os redimidos, não estarão confinados dentro dos muros da Nova Jerusalém. Eles herdarão a terra, pode deixar seus lares na cidade e dirigir-se ao campo, onde projetarão e construirão os lares. De seus sonhos, suas casas de campo, plantarão vinhedos, colherão seus frutos e deles comerão. Está em Isaías 65, 21. Né? Essa é a promessa. Muitos, quando se aposentam, qual é o primeiro sonho dele? Eu vou comprar uma chácara e vou lá cuidar das minhas galinhas, da minha horta. Né? Esse é o desejo de todo ser humano, é conquistar um pedaço de terra para viver. A beleza, né? Os frutos do seu suor. Então, essa é as conquistas. Nós, seres humanos, estamos ligados com a terra. Né? Veja bem, Deus deu um lar perfeito para o casal, o primeiro casal. Nós temos que trabalhar e conquistar, apesar que todas as terras é de Deus. Mas, infelizmente, existe o sistema que temos que trabalhar, pagar, né, para cumprir a lei e os direitos necessários do homem. Qual é o seu desejo? Nosso tempo de vida nessa terra é limitado. Deus promete vida eterna e novos céus e nova terra, onde habita justiça, onde poderemos plantar, né? As crianças poderão brincar com o leão. A cobra não nos assustará mais. A serpente, né? A bendita serpente lá do Éden que enganou Eva. Essa é a promessa de Deus que está prestes a se cumprir. A nossa esperança é o nosso sonho, conquistar esse reino que tanto Jesus almeja nos dar de presente. Novamente, ele recriará esse mundo pecaminoso, esse calor insuportável que estamos passando. Isso não existirá mais no seu reino. Esse é o meu desejo, a minha oração. Que possamos festejar com os frutos no novo céu e na nova terra.